Muito bem, pessoal de Guarda. Cidades grandes, bem movimentadas, na Grande São Paulo, os grandes centros, quando acontece um momento de chuva, alguma situação aí, fica tudo muito tenso, para tudo, trava tudo, é o que nós dizemos. Quando há uma situação ainda um pouco mais complicada, incêndio, chuva muito pesada, inundações, a cidade literalmente para. A gente sabe disso, São Paulo é um grande exemplo disso. Aí vem o pessoal da engenharia de tráfego, vem o pessoal da defesa civil, vem corpo de bombeiros, e é aquela força-tarefa para cuidar e tentar pôr a cidade em ordem, desafogar os caminhos da cidade. Muito bem. E se isso for para o nosso corpo, a ideia é dar um certo sentido. Em algum momento o nosso corpo dá uma travada. Em algum momento as coisas não funcionam. Em algum momento dá uma parada e a gente precisa saber quem pode nos ajudar nessa hora, né? Para quem é que tem aquela mão para colocar o nosso organismo, o nosso corpo em ordem novamente. É isso que o Guarda vai falar no programa de hoje, que está começando. Eu estou aqui com o Marcelo. Pode vir aqui, meu amigão. Olá, Ele é quiroprata. Por favor, Marcelo. Obrigado. Quiroprata, pessoal de Guarda, é justamente isso. É lidar com as mãos e lidar com o corpo. É isso, Marcelo? Exatamente, Silvia. Obrigado pelo convite, né? Boa tarde a você e todos os telespectadores do programa Em Guarda. A quiropraxia é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos em 1895, com o objetivo de tratar as dores através de ajustes manuais na coluna vertebral. Então, a base é a coluna. A base é a coluna, mas também nós trabalhamos com as extremidades, né? Braços, ombros, pernas, né? Então, assim, o foco principal é a coluna vertebral, removendo interferências, desalinhamentos na coluna e liberando o sistema nervoso. Aquilo que eu falei, então, tem alguma coisa a ver. O corpo nosso dá uma travadinha, algum ponto de paralisação ali, que não está funcionando bem com algum órgão, você vai com as mãos santinhas lá e Exatamente, é o que acontece. A vida na cidade grande ela é uma vida um pouco corrida e acaba causando, em algum momento da vida, esses desalinhamentos na coluna, que na quiropraxia nós chamamos de subluxação vertebral. Qual é o nome? Subluxação vertebral. Subluxação. Isso, a subluxação é o nome que se usa na quiropraxia para identificar esses desalinhamentos das vértebras que causam em algum momento um pinçamento de uma raiz nervosa, que é por onde o cérebro transmite a informação para aquele órgão, né? E na quiropraxia a nossa função é localizar essas subluxações, remover ela com ajustes manuais, para que o corpo volte a operar bem próximo dos 100%. Marcelo, como é feita essa leitura? Assim, o paciente ele chega, estou com uma certa queixa lá. Qual é a leitura que vocês fazem? Tem equipamentos ou é mão? Como que funciona? Sim, a quiropraxia, quando a pessoa vem pela primeira vez em uma consulta, o primeiro passo que se faz é uma anamnese bem detalhada. Então, a gente levanta um histórico clínico da pessoa, avalia exames de imagem como ressonância, raio-x, tomografia, fazemos testes ortopédicos, testes neurológicos, e tem alguns equipamentos que também nós utilizamos. Por exemplo, o Nervoscope, que é um aparelho onde você identifica onde tem algum tipo de sinal de compressão de raiz nervosa, para que a gente consiga fazer um ajuste específico, né? O foco da quiropraxia é que a gente seja o mais específico possível, né? Para remover o problema que a pessoa tem na coluna, né? Os seus pacientes, o Marcelo é um garoto, né, digamos assim, a gente fala, mas é um garoto, já está aí com a sua atividade profissional e tem uma clientela importante, mas a coluna é realmente o grande, digamos assim, o grande vilão do corpo humano? Então, na verdade, a importância da coluna é fundamental para todos nós, né? Voltando um pouquinho lá no momento da fecundação, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo que tem a fecundação, a primeira coisa que é formada no corpo é o sistema nervoso, né? O cérebro lá, com a medula e toda a ramificação nervosa. O que acontece? As vértebras, assim como a calota craniana e as vértebras, elas têm a função de proteger a medula, né? Só que em algum momento da vida, a gente acaba fazendo algum movimento brusco que acaba agredindo a coluna. Isso faz com que essas pequenas vértebras, por algum instante, elas comprimam. E a informação que o cérebro transmite, através desse filamento nervoso,
acaba não chegando 100% em um órgão. Então, assim, na verdade, não é que bem a coluna é o vilão da história, mas a forma como nós agredimos e como lidamos com a coluna. Então, a gente né? chega a um outro ponto, né? A questão da procura, da busca ou da prevenção. Sim. O brasileiro hoje está tendo essa cultura de buscar, de fazer e a consulta, né? Vamos falar, consulta o médico, né? Se persistir o sintoma. O brasileiro está começando a ter essa aproximação com o consultório? Olha, de um tempo para cá, a quiropraxia tem sido bem mais divulgada. Né? O que acontece? Nos Estados Unidos, ela é praticamente... Nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, ela é considerada a terceira especialidade da área da saúde, tendo medicina, odontologia e quiropraxia. No Brasil, desde a década de 70, 80, se falava muito pouco da quiropraxia. Então, agora, a partir de 2000, que foi quando teve os 2 primeiros cursos de graduação no Brasil, tem se falado mais, então as pessoas têm procurado mais esse tipo de tratamento, têm tomado mais conscientização da importância de cuidar da coluna, da sua postura. Né? Então, isso tem sido uma crescente e a tendência é que cresça cada vez mais. Porque assim, nós convivemos, né, com a fisioterapia. Sim. Que é o carro-chefe de todo tipo de consulta que a gente vê em laboratório, nos médicos. Fisioterapia para isso, fisioterapia para aquilo. Sim. E a fisioterapia acabou, aí você me corrija, parece que ela acabou estendendo o curso dela para uma especialização justamente de quiropraxia, né? Isso. E aí criou-se uma demanda aí de discussões, de debates acadêmicos. Exatamente. Então, isso é um tema assim que tem pano para manga, né? Posso dizer assim. Na verdade, mundialmente, falando da quiropraxia, ela é uma profissão independente, tanto da medicina quanto da físio. Né? Na verdade, a fisioterapia e a quiropraxia são profissões independentes. E profissões distintas, mas que trabalham ali na função de restaurar a saúde do paciente. O que acontece no Brasil? No Brasil, essa profissão ainda, a quiropraxia, ela não tem a quantidade de profissionais formados para ser regulamentada. Desde a década de 80, os profissionais da área da saúde que mais atuavam ali aprendendo as técnicas de quiropraxia eram os fisioterapeutas. Né? Então, assim, é muito comum que alguns fisioterapeutas acabem falando que a quiropraxia seria uma especialidade da fisioterapia, que não é verdade, até porque, como eu disse, são profissões distintas. Né? Mas, assim, a tendência da quiropraxia ao longo dos anos é que o número de profissionais atuantes vai aumentando. Já tem até no Congresso o projeto de lei para que a quiropraxia seja regulamentada, inclusive dizendo que a quiropraxia é uma profissão 100% independente. Né? Mas, assim, é um processo um pouco lento, é um processo político que leva um pouquinho de tempo. Até porque são 2 faculdades, você disse, né? São dois. Sim. No Brasil, são os 2 únicos cursos superiores, que é na Universidade Embi Morumbi, em São Paulo, e na Fevale, no Rio Grande do Sul. Né? Então, São Paulo só tem uma universidade. São Paulo só na Universidade de Embi Morumbi, um curso de 4 anos, 4.300 horas, né, de 8 semestres, com aproximadamente 1.000 horas de estágio, né, para cumprir. Então, assim, é bem... Nossa, é bem puxado, né? Bem puxado. E, na verdade, o curso é reconhecido pela Federação Mundial de Quiropraxia. Né? Existe É fácil o leigo confundir quiropraxia com alguma outra atividade aí, digamos assim, de ajuda, de autoajuda? Sim, muito comum. Achando que é alguma coisa metida com religião, sei lá. Sim. Então, esse é um tema interessante. Né? De uns anos, muitos tempos atrás, quando você chegava em alguém e perguntava se já tinha ouvido falar em quiropraxia, a pessoa às vezes falava assim, aquele negócio de ler a mão, né? Que é quiromancia, que na verdade não tem nada a ver. Né? Então, assim, muitas pessoas associam o termo quiropraxia a uma coisa meio mística, mas na verdade não é 100% científico. Né? Uma profissão que, inclusive, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que trabalha muito na saúde da pessoa. Então, assim, é uma técnica voltada bem cientificamente mesmo. Só que algumas pessoas acabam por não conhecer, acham que é uma coisa assim meio mística, meio esotérica, que não é o caso. O consolo que tem para o quiroprata, ou para a própria quiropraxia, assim, né? Temos aí uma parente de vocês, que é a acupuntura, né? Que vive também um drama, um dilema aí de é uma ciência aí da medicina tradicional, antiga, né? Sim. E que passa aí também por esse processo de pente fino aí. É negócio místico, não é científico. Exatamente. Não é isso? E aos poucos está começando a entrar nos hospitais, né? Alguns Sim. médicos estão até recomendando, não é isso? Sim, sim. A tendência é que no Brasil isso aconteça também. Nos Estados Unidos, lá, é muito comum a quiropraxia trabalhar em parceria com a medicina. Né? A fisioterapia também, a relação é muito boa. Né? Apesar de ser, como eu disse, profissões distintas, elas trabalham em parceria. E no Brasil a tendência é que isso aconteça também. Tem como você dizer
se fosse para falar, bom, o caminho da quiropraxia é esse e diferente da fisioterapia. Existe um rio aí observado, bem para se situar a diferença entre as duas práticas? Olha, eu diria que a fisioterapia ela é focada muito na reabilitação, até por isso que ela foi criada, né? Uma profissão que veio da época da guerra, período de guerra, onde tentava recuperar as pessoas. A quiropraxia também trabalha, mas não focada na reabilitação como a físio, né? A quiropraxia, o foco principal da quiropraxia qual é? Encontrar subluxações vertebrais na coluna, remover elas, né, manualmente, para que o corpo, para que o sistema nervoso consiga fazer essa comunicação, essa transmissão de impulsos nervosos e o próprio corpo se autocure naturalmente. Isso significa que é um trabalho de, digamos assim, eu não entendo, então por isso que você vai me corrigir, né? Claro. Porque você fala para que o cérebro, né? É isso? Sim, o sistema nervoso sistema central. nervoso. Sistema nervoso central. Isso é feito no trabalho manual? É assim, o sistema nervoso central, ele se comunica e gerencia todo o nosso organismo. Então, assim, o sistema nervoso, ele coordena os nossos movimentos, todos os nossos órgãos. É o sistema nervoso que determina quando você vai nascer a cor dos seus olhos através do DNA, a cor do cabelo. Então, assim, tudo passa pelo sistema nervoso, né? E ele se comunica pelo corpo por essa cadeia nervosa, né? Só que o que acontece? Durante a vida, na correria do dia a dia, muitas vezes, às vezes por uma má postura, às vezes um problema biomecânico, às vezes um problema de alimentação ou de estresse muito grande, por algum motivo essas subluxações aparecem. E aí o que acontece? O cérebro que manda essa informação para o organismo, a informação chega meio que não chega fragmentada, não chega a 100%. E a nossa função é dar esse start novamente, né? A gente avalia o paciente, faz esses ajustes e aí a gente consegue perceber que o que acontece? O corpo ele começa a se restaurar de uma forma muito natural. Né? Na linguagem do computador é fazer uma restauração do programa mesmo. A gente né? dá como se fosse dar um reset. Né? Então é muito interessante. E nos Estados Unidos, inclusive, até tomando um pouquinho a palavra, é muito comum quando a criança nasce, quando o médico vai lá, puxa a criança pela cervical e gira, ali ele já está causando uma subluxação, por incrível que pareça. Então, lá nos Estados Unidos, é muito comum a criança já ser tratada logo ao nascer e até a velhice ela vai prevenindo, né, aquelas subluxações que vai ter no decorrer da vida. E a recomendação sua para quem está sentindo algum tipo de incômodo é aquela velha frase, consulte o quiroprata. Isso, é lógico, se o problema for um problema que é do escopo da quiropraxia, com certeza é recomendável. Como que a pessoa pode falar, bom, isso é para quiropraxia? Ela pode sentir uma dor de coluna, uma dor local, de órgão, alguma coisa assim? Existem vários casos, né? No caso, a gente pode dizer que a quiropraxia é indicada por uma dor, por exemplo, gerada por uma hérnia de disco, uma dor lombar, uma lombalgia, um torcicolo, uma dor na região torácica, no meio das costas. Pessoas que tendem a praticar muito esporte, então fazem muitos movimentos repetitivos. Nós vamos falar a palavra mágica aí, porque muita gente do Enguarda, muitos amigos do Enguarda praticante de arte marcial, praticante de atividades esportivas e convive com isso. No segundo round, então, viu, Marcelo? A gente vai entrar nessa área de esporte um pouquinho para ver onde é que a sua mão santa pode atuar. Tá bom? Ok. E a gente retorna daqui a pouquinho, que o Rafael, que está na técnica lá com o Caleb, acho, está avisando que a gente vai para o segundo round daqui a pouquinho. Ok. A gente volta, pessoal de Enguarda. Muito bem, pessoal de Enguarda. Retomando aqui a conversa sobre quiropraxia. E o Marcelo já falou que o corpo dá várias indicações aí, a gente tem que ficar esperto com essa leitura, né? O corpo nos manda sinais, não é isso? Com certeza, com certeza. Qualquer sinal de dor, qualquer sinal de incômodo que a pessoa tenha, é um sinal que o corpo está dizendo que tem alguma coisa errada. Né? E a gente vai falar, a gente disse que ia começar de esporte, só que ainda eu vou antes de começar a entrar na área de esporte, falar que o Marcelo Marcolino, pessoal, ele não é só um observador de esporte, ele é um atleta também, não é, Marcelo? Sim, eu sou praticante, ele sabe lidar com as dores do próprio corpo, não é isso? É verdade, eu sou praticante de Kung Fu, né? Inclusive há bastante tempo.
E a gente sempre tenta tomar aquele cuidado em também É. cuidar do corpo, dos movimentos, né? Não é só tratar o próximo, é também se cuidar, que é importante também. Né? Você é sua própria cobaia? Tem sido a sua própria cobaia em alguns momentos, ô Marcelo? Olha, todo quiropraxista muitas vezes fica com um pouquinho de dor, né? E ser atleta também, praticar uma atividade física e um trabalho como esse que a quiropraxia, que é tão corporal, exige cuidado. Então a gente tem que se auto-observar o tempo todo para não também se descuidar. Né? O Marcelo é um praticante antigo de arte marcial. Você tem 2 formações em Kung Fu, Marcelo? Eu comecei em 92, o Kung Fu, na linhagem de Louva-a-Deus 7 Estrelas, né? E recentemente agora eu estou iniciando na linhagem Mei Hua, que é flor de ameixa pela Penglai Brasil. Penglai Brasil que fica lá em São Paulo. Isso é Santa Cecília, na rua Jaguaribe, 466. E você atende lá também, que eu Sim. sei, eu posso falar isso, que depois você tem que explicar onde o pessoal pode te achar ali em Santa Cecília, sim. não é isso? Isso. Agora, em termos de atletas, sem ser de arte marcial, pode ser um jogador de basquete, de futsal, jogador. Uma das lesões, assim, um praticante de uma atividade física, um praticante de atividade física, ele, qual é? É o joelho que acaba chegando mais de queixa, ou também chega a ser coluna? Então, depende muito do tipo de atividade. Geralmente, o pessoal que faz balé, por exemplo, né, refere muita dor nas articulações, nas extremidades, pé, tornozelo, joelho, né? Atletas de futebol também, né? Hoje em dia tem aí a quiropraxia esportiva, que é focada bastante em recuperação de atletas de alto rendimento, né? Como rugby, como futebol americano. Sim. Né? É quase uma luta, né? Exatamente. Então, as quedas são muito intensas. Então, assim, hoje a quiropraxia esportiva está crescendo muito para ajudar os atletas que trabalham com impacto, muito impacto, né? Mas, assim, é meio genérico. A grande maioria tem muita extremidade, ombro, né? Perna, joelho, tornozelo, punho, cotovelo, mas também coluna. Agora, falando para o atleta, não sei se falando com o atleta ou para quem mesmo não faz alguma atividade física, onde pode se trabalhar a prevenção disso daí? É uma consulta regular? Como que funciona essa... Sim. Nem só com o atleta, mas como um paciente que também não pratique tanta atividade física, ou aqueles que praticam assim, uma vez por semana, ou aos finais de semana, sempre é recomendável que a pessoa passe por uma consulta de quiropraxia para que seja traçado um plano de tratamento. Geralmente, o que se tem em padrão é uma sessão semanal, num prazo de 8 semanas, 9 semanas, para que a pessoa tenha uma melhora dos sintomas. E uma vez que esses sintomas de dor, no caso que a pessoa tenha, comece a decair, as sessões vão sendo espaçadas a cada 15 dias, a cada 30 dias. O importante é que seja feito sempre um trabalho de prevenção, não só a pessoa procura a quiropraxia quando sente dor. Né? Como eu disse, nos Estados Unidos é uma cultura do país que as pessoas se consultem com um quiropraxista regularmente, e no Brasil isso está começando a tomar um pouquinho de corpo. O brasileiro está começando a entender que ele tem que cuidar da coluna vertebral, até porque pesquisas recentes dizem que 90% das pessoas têm um problema de coluna em algum momento da vida. Né? Então, eu entendo assim, para o praticante, para quem faz atividade física, a quiropraxia parece que é uma situação muito próxima, né, para resolver e para evitar problemas, porque quando você fala em sistema nervoso, é tudo isso que acaba prejudicando a rotina, né, dos treinos. Né? Se a pessoa desequilibrou ali, lesionou alguma parte, o trato no sistema nervoso, quando você fala que vai despertar o sistema nervoso, parece que é uma linguagem muito a ver com quem pratica esporte, né? Sim. Na verdade, assim, é como você falou, a verdade. O sistema nervoso ele é o que causa, né, assim, o nosso sucesso na nossa vida, né? Não tem como ser diferente. A gente fala de sistema nervoso, a gente fala de saúde, né? E um atleta, muitas vezes, para ele fazer um tipo de movimento, para ele executar um lançamento de alguma coisa, uma bola, por exemplo, tudo aquilo é impulso nervoso, né? Se ele tem, por exemplo, a subluxação na coluna que cause uma dor, não que ele não vá conseguir fazer aquele movimento, ele vai fazer, mas a informação tônus muscular, né, a força, a velocidade naquele movimento que ele vai fazer, não vai ter 100% de atividade. Quando a gente faz essa análise, consegue ajustar a coluna, consegue devolver para a articulação mais mobilidade, fortalece a musculatura, dá tônus muscular, a gente vê que a resposta é mais rápida. Né? Então, o atleta percebe que ele fica mais rápido, ele fica mais flexível, ele tem tendência a se lesionar menos, né? A tendência é bem menor. Enfim, só melhora a performance do atleta.
né? Eu acho, assim, o que chama a atenção, né, na fala é que não se trata só de uma recuperação, digamos assim, à base de exercícios, né? Parece que vocês fazem um trabalho que vem lá do interior mesmo, vai sugando essa energia para fazê-la despontar novamente, né? Recuperando Sim. a parte lesionada, né? Sim, atletas que têm, dependendo do caso da lesão, do tipo de lesão, a quiropraxia é muito recomendada. Inclusive, até atletas da seleção brasileira de futebol, na última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, muitos foram tratados com quiropraxia, para melhorar de dores lombares, por exemplo, pubalgia, né, dor na região do pubis, que o jogador de futebol tem muita. Então, assim, melhora muito isso. Ah, Né? Só que, assim, é lógico que depende de caso para caso. Um atleta, por exemplo, que fez uma cirurgia de menisco, de uma ruptura de ligamento do joelho, por exemplo, em alguns casos ele tem que fazer um tratamento com a fisioterapia primeiro, mas a quiropraxia ela vem para complementar, para alinhar a coluna, para equilibrar melhor o quadril, para a descarga de peso ser uma coisa mais adequada e que acelere esse processo de recuperação, em parceria tanto com a acupuntura ou com a físio, né, com técnicas que ajudem o atleta a melhorar. Se o atleta está praticando, ele vai competir, não está sentindo nada, mesmo assim, é interessante ele procurar fazer um mapa ali para ver se não tem nenhuma viga na ponte lá que está um pouquinho ameaçada, né? Com certeza, com certeza. Como mesmo que o atleta não tenha nenhum tipo de queixa, assim mesmo é possível localizar algum possível problema que ele viria a ter? Sim, com certeza. Qualquer atleta o ideal seria um atleta manter uma frequência de atendimento, pelo menos mensal, quando não tem aquele sintoma de dor aguda, né, para prevenir. Né? Então, assim, no atendimento de quiropraxia, antes de qualquer tipo de manipulação ou movimento, é feita a palpação de movimento, onde a gente identifica ali as subluxações vertebrais. Então, assim, a gente consegue até prevenir uma coisa mais grave no futuro. Né? A gente consegue identificar, por exemplo, um jogador de futebol que sempre tem dor lombar frequente, mas que não está sentindo dor. Então, a gente consegue analisar a lombar, ver se a musculatura também está bem, ver se as vértebras têm algum segmento que tem alguma restrição de movimento e já tenta fazer essa liberação para evitar que essa região possa, durante um movimento, durante o jogo, por exemplo, vir agravar, vir fazer o atleta acabar tendo que se afastar. Né? O objetivo Esse trabalho de vocês também atinge ou também alcança crianças também? Sim, com certeza. Existe a quiropraxia pediátrica, que é muito indicada para crianças, né? Para melhorar também no desenvolvimento em crianças que já nascem com algum pequeno distúrbiozinho na coluna, então a quiropraxia já entra atuando, tentando corrigir isso. Né? A quiropraxia é uma ciência que ela é muito ampla, né? Além da pediátrica, tem também a quiropraxia para gestantes. E Né? a pessoa que tem aquela questão da obesidade, tem uma carga de peso muito grande, pressionando muito a coluna, acaba tendo muitos casos assim de pessoas queixosas, né? Sim, sim. Também suspeito que é uma área que também está lá no seu consultório. Sim, a obesidade é um caso assim que causa muitas dores na coluna, né? Se a gente for analisar biomecanicamente falando, a descarga de peso nas articulações acaba sendo maior. Tanto que na quiropraxia, a gente sempre recomenda também que a pessoa faça um trabalho, independente de ser obeso ou não, de atividade física. A gente recomenda sempre alongamentos, né, logicamente, a gente não recomenda como um professor de educação física, mas a gente indica exercícios básicos que a pessoa pode tomar, cuidados, né, no dia a dia, ao se abaixar, mas, assim, principalmente, exercícios para poder manter a forma física. E se a pessoa está um pouquinho acima do peso, até para ela controlar isso. Porque, realmente, o peso um pouco acima, ele tem uma descarga maior, principalmente no joelho lombar, né? E isso acaba causando muita dor. Pela educação física, eu me lembro que educação física é uma outra parte de matéria de disciplina em choque aí, né, com o CREF, porque andaram atrás de mestres aí, obrigando os mestres a serem formados em educação física, né? Então, sim. O mestre, ele treina, chega lá, o mestre tem 20 anos, 30 anos de arte marcial, fazendo aqueles movimentos que ele herdou lá dos mestres que vieram da China e do Japão e da Coreia, e, de repente, baixa lá o CREF, não tem que ser. Então, houve, de fato, umas disputas. No Brasil tem essa cultura de, sei lá, digamos assim, de territórios, né? Sim. Parece que não se aceita nada que não faça parte do clube,
não é aceito, né? Tudo aquilo que é um pouquinho diferente, no começo assusta, no começo causa um pouquinho de... essa informação da arte marcial é verdadeira mesmo, né? E na quiropraxia não é diferente. A quiropraxia, Então. Na verdade, as pessoas, até hoje, algumas pessoas não conhecem, algumas pessoas têm aquela restrição, as pessoas confundem com massagem, né? Que não é... As pessoas confundem com a tal da terapia do tranco. Então, muitas pessoas têm medo, falam, nossa, aquele negócio de dar tranco na coluna, né? O Marcelo, tem onde a pessoa pode se informar na internet, tem assim, a entidade que organiza a quiropraxia, né? Tem o site da ABQ, da Associação Brasileira de Quiropraxia, né, que é www.abq.org.com.br. Lá tem não só informações da profissão, como também tem lá uma relação de profissionais por todo o Brasil, né, que atuam na área. E hoje em dia, assim, o que eu digo é que a quiropraxia está muito mais fácil de ser encontrada, né? No ano 2000, mais ou menos, não tão longe, quando eu comecei a estudar quiropraxia, não se via muitos sites, não se via muitos vídeos, clínicas, Só para né? repetir, o curso são de quantos anos? São de 4 anos. 4 anos de curso, pessoal, não é... Curso de bacharel de 4 anos. Não é por YouTube não, viu? É curso forçado mesmo. Isso é importante frisar que quando uma pessoa for atendida, que procure saber se o profissional faz um curso de graduação, se ele estuda mesmo, até para garantir que não haja nenhum risco no trabalho dele. Bom, eu nem vou falar tanto, porque acho que já se fala demais, acaba saindo do eixo, né? O importante é que estou falando com um profissional correto. E onde o pessoal te acha, Marcelo? Então, eu atendo no Centro de Cultura Chinês, do Shaoxan, na Rua Jaguaribe, 466, na Santa Cecília. Não, Rua Jaguaribe? 466, Santa Cecília, próximo ao metrô Santa Cecília. Certo. Tem um telefone fácil o pessoal te achar? O pessoal anota, hein? Olha, na verdade, a melhor forma de encontrar lá pode ser pelo Facebook também. Hoje é verdade. Shaoxan, e tem o site que é www.shaoxan.com.br. Shaoxan, depois vê como que se escreve isso para os nossos amigos, né? Claro. Tá bom? Então, Marcelo, a gente só tem a agradecer, viu? Você com a tua... Eu que agradeço. Veio aqui esclarecer para a gente e orientar também o pessoal que está nos vendo, né? Porque agora é mais uma informação aí para se buscar e cuidar do corpo, não é isso? Com certeza, é importante. Eu agradeço o convite. E também deixo aí aberto o convite para você também participar e conhecer a quiropraxia como uma sessão de quiropraxia. Não, eu nem falei isso, que dor, dor temos em todas as partes. Se for para o teu consultório, não sai de lá tão cedo. Você é formado, a quiropraxia hoje ela está em todo o país, praticamente está com vários profissionais, e você é localizado em Santa Cecília. Isso, estou lá na Santa Cecília, na Rua Jaguaribe. Pessoal, o guarda falou com o Marcelo Marculino, quiroprata, tá? Que é digamos assim, uma ciência, né? Uma ciência, uma arte, uma filosofia. Uma arte, lidando com as mãos e cuidando da gente, cuidando para deixar nosso corpo inteiro. E como, ao invés do que nós dissemos no início, tudo fluindo bem, não é verdade? Com certeza. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado. Pessoal do guarda, até domingo que vem. Saúde e paz.